Ô Alexandre, se liga. Bom, tua principal guerra, pelo menos nos últimos tempos aí, tem sido o bagulho de desmatamento, bagulho de tráfico de madeira, essas paradas aí. Sei lá, tem o teu livro aqui, Madeireiro, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei. E o seguinte, cara, quem te garante que essa mesa aqui, bonita desse jeito aí, cara, tu vai querer levar ela embora não, né? Eu já estava pensando exatamente nisso. Os elementos, eu estava pensando CIP, mas eu já te asseguro o seguinte, isso aqui tem uns 1000 anos de idade, essa árvore tinha. Que isso, cara? Bom, essa daqui eu sei... Se fizer uma análise de carbono 14... O cara que faz essa mesa aqui pra gente, ele é lá do Mato Grosso do Sul, e obviamente totalmente legalizado, e ele pega de área alagada. É uma madeira que, segundo ele, não serve pra muitas outras coisas. Até porque ela é muito macia, sabe? A gente fura ela com facilidade e tudo mais. Mas porra, não vai levar minha mesa embora não, né, Alexandre? Eu acho que isso aqui é uma samaúma. Samaúma. Chutaria, samaúma. Ceiba, nome científico, ceiba especiosa, não lembro. Ah, para de se mostrar. Não, eu gosto do assunto. Pois é, isso é uma coisa interessante, porque assim... Tu, como delegado da Polícia Federal, tu foi parar na Amazônia, não é isso? E foi ali que você aprendeu a lidar com essas coisas ou tu já foi pra lá porque tu já tinha uma certa expertise nesse assunto? Não, eu não tinha expertise nenhuma, mas eu tinha vontade de fazer alguma coisa sobre a questão de desmatamento. Mas isso é voluntário? Essa tua ida pra lá foi voluntária? Eu fui convidado para ser superintendente em Roraima. Ou Roraima. Né? Depende de quem tá falando. E eu fui para lá com uma ideia, porque eu já tinha trabalhado bastante com o meio ambiente no Rio de Janeiro, já tinha trabalhado em algumas operações da Polícia Federal de combate a crimes ambientais na Mata Atlântica, tráfico de animais silvestres, crimes contra a fauna, muita coisa. Mas é preciso proteger as florestas se a gente quer proteger a fauna, né? Sim. Então... Um crime contra a fauna, o cara chega lá, aprisiona um animal ou vários e vende. Isso aí, ou caça ilegal. Caça ilegal. Nós não temos na nossa legislação, infelizmente, um tipo específico para tráfico de animais silvestres. Né? A pena é muito baixa, então, mas existem formas de se colocar outros tipos penais. Por exemplo, se alguém adquirir um papagaio que é produto de caça ilegal, eu acho que eu tenho entendimento de que ele está adquirindo coisa que é produto de crime. Então, além do crime ambiental, é crime de receptação também. E aí fica preso e vai para cadeia. Receptação. Mas receptação também tem uma pena baixa, não tem? Mas é bem maior do que a pena que está lá no Lei 9605. E você aplica as duas. Tá. Né? Qual que é a pena máxima do crime desse crime ambiental aí? 6 meses. Detenção de 6 meses a 1 ano. Aí não vira nem detenção. Quanto à detenção, não significa que já de plano, se ele é detenção, não vai ficar preso. Não vai. Só quando é reclusão. Né? Já a receptação fica. E normalmente, quando a gente faz esse tipo de prisão, não é a pessoa que tem um papagaio, é a pessoa que tem muitos papagaios, filhotes, para revender. Né? Entendi. E aí entra na qualificação, na receptação qualificada, que a pena é de 8 a 12 anos, salvo engano, é uma pena bem pesada. Desestimula. Porra, é uma pena bem pesada mesmo. Eu achava que era algo mais brando. Não. A receptação é pesada. Entendi. Mas tá, aí tu foi parar lá em Roraima. E aí? Não, e aí cheguei lá com uma ideia, né, do senso comum do que era a Amazônia, de como poderia o desmatamento ser combatido, as causas do desmatamento, para mim, na minha cabeça, eram umas, e depois eu fui ver na prática que eram outras. Na tua cabeça era o quê? Na minha cabeça era a Amazônia era desmatada para a agricultura, a Amazônia era desmatada para a pecuária. Era um efeito, o desmatamento era um efeito colateral. Você sabe que é isso que eu achava também, então me ilumina aí. Essa dinâmica mudou, isso já foi assim. Tá. O que aconteceu? O preço da madeira no mercado internacional, nas últimas 2 décadas, disparou. Por que disparou? Porque os grandes fornecedores de madeira para o mundo, os países do Sudeste Asiático. E eles fizeram uma exploração irracional dos recursos madeireiros. De modo que começou a escassear no mercado internacional. E aí a madeira na Amazônia ficou atrativa. Então o que antes era um subproduto, a madeira passou a ser o produto principal.
A galera já parou de desmatar para criar gado e passou a desmatar para ter a madeira. Exatamente. Isso que quando a gente pega os gráficos de produção agropecuária na Amazônia Legal, nos últimos 10 anos, e vê o crescimento de agricultura, pecuária, é um crescimento bem sutil, 6%. Quando você pega no mesmo período de desmatamento, 72%, 90%, depende do lugar. Então, assim, não há uma relação... Nos últimos quantos anos? Nos últimos 10 anos. Tá, isso é interessante, Alexandre, porque é o seguinte, o Bolsonaro falou muitas vezes que o desmatamento lá dele era baixo, aí a galera rebatia dizendo que tinha aumentado não sei quantos %, mas se a gente comparar com o primeiro governo Lula, o dele é mais baixo mesmo, tipo metade. Não. Em números absolutos. Mas números absolutos não traduzem né, necessariamente o que aconteceu. Tá bom. Digamos que você pega uma empresa para administrar... E eu não estou defendendo ninguém aqui. Não, eu não sei se tu já me viu conversando com os outros antes, mas eu, já vi, eu não entro nessa de comprar político, não. Não. Inclusive... Nem assim, eu. Mas tu quase virou político, mas continua aí. Eu virei político porque é o seguinte, eu luto em toda a trincheira, meu amigo. O que for preciso para defender a Amazônia, eu vou. Mas eu não tenho a menor vocação, tanto que perdi. Se eu fosse bom nisso, talvez tivesse vencido. Pô, mas tu também, assim, se eu não me engano, tu fez a campanha com 5 conto, não foi? Meu 5 conto teu, inclusive, né? Eu vi isso num site de transparência e tudo mais. Então, fica eu acho... difícil competir, né? Mas assim, eu acho que eu até, se fosse... Eu tive 16.204 votos, eu acho que foi... Porra! Com 5 conto? Com 5 mil. E, na verdade, 1.500 eu paguei o advogado, mas 1.500 eu paguei o contador, então eu investi mesmo na campanha em R$1.500. Entendi. Mas, desculpa, continua. A gente está falando sobre o desmatamento, sobre números absolutos serem enganosos. É como se você pega uma empresa para administrar e ela tem uma dívida de 30 milhões de reais. Tá. E você entrega, ao final, uma empresa com um lucro de R$1 milhão depois de 4 anos. Pô, você pegou numa dívida de 30 milhões de reais. Não, fiz mágica nesse caso aí. Tá entendendo? Sem juízo de valor, mas se você pegar o número, o desmatamento que o Lula recebeu, o governo PT recebeu, do governo Fernando Henrique, que chegou a 28 mil quilômetros e chegou a 4.500, há uma redução de 82%. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Números irrefutáveis, imagens de satélites. Aí, vamos fazer... porque eu também peguei... Essa informação que eu tenho, ela também é meio enviesada, porque eu a vi de pessoas defendendo o Bolsonaro. E de uma posição isenta, eu olho aquilo ali e falo, é verdade. Mas eu não sabia do dado anterior. Né? É isso que é a grande demanda, eu acho, hoje, da sociedade brasileira e da comunidade internacional sobre a Amazônia, para a gente ter um diálogo honesto, informação. Por isso que, assim, te parabenizo pela iniciativa de estar sempre tocando nesse assunto de meio ambiente, que as pessoas precisam ser bem informadas. E tudo que eu falar aqui hoje, você pode ter certeza que eu falo baseado ou em estudo científico ou em documentos oficiais que eu tive acesso, documentos públicos. Mas por isso que não dá para comparar. O Bolsonaro pegou em 7.500 e entregou 14 mil. Sem falar que desestruturou completamente os órgãos de combate ao desmatamento. E isso que você está me falando, esse assunto me leva à tua grande polêmica, de certa forma, que tu arrumou um problema com o Salles. Ele que arrumou comigo. Veja bem, eu estava na Amazônia fazendo meu trabalho. Se entra um louco aqui agora e invade o seu trabalho, o que você faz com ele? Você bota ele para fora. Eu chamo o Cabral, que tá lá embaixo. Não é? Assim, acho que ele nem é passado Cabral, na verdade, né? Mas o ministro de Estado sair de Brasília e ir lá pro interior do Amazonas. Mas pera aí, Alexandre, antes da gente chegar nele sair de lá, sair de um lugar e ir pro outro, o que tava acontecendo? Porque tem a foto famosa dele, é ele assim, com a porrada de madeira atrás, não sei o quê. Mas o que estava acontecendo ali para ele sair de lá de onde ele estava para ir? Vamos lá. O desmatamento na Amazônia hoje, ele é coisa de organização criminosa de alta periculosidade e alto nível de influência em todos os níveis do país. Porque é um negócio bilionário. E... Naquela apreensão ali,
que nós fizemos meio que por acidente, porque a primeira balsa que foi apreendida, eu achava que era madeira do Amazonas, mas era madeira do Pará, que por uma questão geográfica estava passando pelo Amazonas. Aí puxamos o fio e foi chegando naquilo tudo lá. As imagens de satélite mostravam que elas foram retiradas de locais onde não se poderia retirar madeira. Ou estava em área de preservação permanente, ou estava fora do plano de manejo, ou não tinha plano de manejo. Enfim, já haviam diversas irregularidades comprovadas por laudos. Laudos periciais muito bem embasados. Então, eu sou muito conservador com esse negócio, tanto quanto a pedir prisão de alguém, ou quanto a representar contra uma pessoa, ou apreensão, porque isso causa um dano na vida pessoal de qualquer um. Então, acho que uma autoridade ela tem que ser muito cautelosa nisso. Mas, se você tem certeza, você também tem o dever de fazer. Né? E ali não havia, assim, dúvida alguma sobre a ilegalidade da madeira. Mas zero dúvida. Zero dúvida. Porque nas imagens de satélite fica claro que aquela madeira não poderia sair dali. Daquela forma, sem documento, enfim. Aí ele foi lá, olhou duas, né? E disse que estava tudo certo. E ele recebeu os laudos. Esses laudos foram entregues ao Ministério do Meio Ambiente. Então ele sabia muito bem das ilegalidades existentes. E para piorar, ele mesmo organizou lá alguns madeireiros de Santa Catarina. E aí como essas pessoas se apoderaram dessas terras no Pará? Né? Meio longe pra caralho. Meio longe, né? Longe e estranho. Em 1986, o Estado do Pará fez um projeto de assentamento chamado Projeto Trairão, em 1986. E algumas pessoas se habilitaram para esse processo de assentamento, onde seriam distribuídas terras públicas. Só que essas terras eram da União. E o assentamento não foi concluído, lá em 1986. Passados 32 anos, o governo do Pará fala assim, não, vamos corrigir isso daí. Aquele pessoal que não foi assentado naquela época vai ser assentado agora. Isso tudo está escrito na documentação. Parece razoável, né? Pô, o cara pagou e não recebeu lá, eu dou uma outra terra que a hora que é minha. Só que o seguinte, quem comprou foi o Manuel. E quem está recebendo aqui é o José. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um contrato de permuta que justificou isso. Permuta, troca, né? Estou trocando essa área por essa daqui. Estou trocando a área do Manuel com o João. Estou trocando o seu carro com ele. Só que você não assina o contrato, entendeu? Entendi. É nesse nível. Não precisa ser um Sherlock Holmes para ver a fraude. E quem entregou isso? Mas só que quando sai no Diário Oficial e quando vai para o cartório, parece que quem estava lá no dia era a pessoa que estava no título. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. É injustificável. Então, a grilagem de terras ficou também evidenciada nesses documentos. E ele foi lá fazer defesa dos criminosos, ele, a Carla Zambelli, Zequinha Marinho, foram os três lá. E eu, na época, fiz a notícia crime apenas contra ele. E o presidente do IBAMA e o Telmário Mota, que era senador. Porque eu não tinha, na época, certeza sobre se a Carla Zambelli tinha ou não... as informações que eles tinham. As informações que eles tinham, né? Depois eu vi que, em um outro episódio lá na Câmara dos Deputados, que ela pegou um documento da Rondobel, e aí eu vi o grau de envolvimento dela. Se eu soubesse disso antes, teria representado contra ela também. Então foi isso. Assim, é como se alguém tivesse apreendido, um policial em algum lugar tivesse apreendido 100 quilos de cocaína. Aí vai lá... Pô, alguém vai lá defender o traficante... Aí sai o ministro da Justiça, ou sei lá, e vai lá, o secretário de Segurança Pública vai lá e defende. É mais ou menos essa situação na tua cabeça. Na época eu dei o exemplo, é como se houvesse a libertação de um local com trabalho escravo e o ministro do Trabalho fosse lá defender o dono da fazenda que estava promovendo a escravidão. É um contrassenso. E pior ainda, né, porque a nossa legislação diz o seguinte, se você tem a obrigação de evitar um crime... e se esse crime acontece e você é omisso em evitar esse crime, você não pratica só a omissão. Você é autor do próprio crime. Né? É o crime comissivo por omissão. O ministro do Meio Ambiente, a Zambelli na época era presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Eles tinham obrigação de zelar pelo meio ambiente. E não o contrário, né? E na tua cabeça a motivação é ganhar grana? Lógico.
Lógico. Sempre, né? Lógico. Interessante que um desses políticos que fez essa mobilização, porque foram muitos políticos, recebeu como em doação de campanha de um dos investigados. Está lá na doação. Então, assim, a destruição da Amazônia começa no Congresso Nacional. E o legal do Flow, e me animou muito vir aqui, é o seguinte, é que alcança a juventude, né? Porque esse livro que está aí, ele é como se fosse uma fatura de cartão parcial de um cartão de crédito, sabe? Dá conta que os jovens vão ter que pagar, porque essa fatura vai chegar, e ela vai chegar alta. Então, o objetivo de escrever tudo o que aconteceu foi porque, se ficasse como estava, essa informação se perderia no labirinto dos inquéritos, dos processos, dos mandados de segurança, e as gerações futuras não saberiam quem fez o quê. A única diferença, assim, pelo desenrolar da coisa, isso aí tudo aconteceu, menos a gente só consegue lutar contra o esquecimento, porque no fim da história quem se fudeu foi tu. Mas não tem problema. Mas não foi, porque se não aconteceu nada, né, Alexandre, com os caras. Aconteceu, né? Ele não é... Aconteceu. Aconteceu, mas... Assim, olha só, eu entrei numa briga... de reputação só, né? Sim, mas... eu acho que ficou o exemplo de que o grande legado de tudo que aconteceu é que nós mostramos o monstro. Uhum. O monstro apareceu, sabe? Não é um coitadinho lá que está te matando e não é... A coisa é muito mais séria. Eles tiveram que botar a cara. Antes, não. O que causa o desmatamento? Ficava uma coisa assim muito, muito vaga. Por exemplo, dizer, aumentou o número de homicídios em São Paulo. Tá, é uma informação vaga. Agora, quando você tem um sistema que diz, não, o número de homicídios aumentou e ontem teve homicídio na rua tal, amanhã vai ter na rua tal. Aí a responsabilidade do gestor muda, você concorda comigo? Concordo. E o sistema que nós implantamos de combate ao desmatamento nos dava isso. Então nós saímos de uma posição que lá no início, quando eu cheguei na Amazônia, era de reação, para uma posição de conseguir inviabilizar o negócio dos caras. Por isso que a reação veio tão pesada. Porque a gente quebrou com eles. Quanto tempo tu durou ali, cara? Rapaz, eu cheguei em 2011. Durou pra caramba. Mas é porque não tinha problema antes, né? Assim, o problema é assim, eu nunca, antes do governo Bolsonaro, nenhum superior meu me ligou ou dizendo para eu fazer ou deixar de fazer qualquer coisa em investigação. Eu nunca soube de nenhum colega policial federal que tenha sofrido isso. E olha que eu fiz várias operações. Em 2006, por exemplo, atingimos o IBAMA no Rio de Janeiro, e ministro era Marina, e o IBAMA é importante do Rio, e foi por a operação começou, Faça Justiça, por iniciativa de servidores do IBAMA mesmo, servidores honestos. Uhum. Mas prendemos assim, muitas pessoas. E a ministra Marina veio e falou, o que vocês precisarem, vamos limpar. É uma postura assim, firme a favor da lei. O Salles fez o contrário. Ele tomou uma postura firme a favor dos criminosos. Então... Assim, você falou que antes do governo Bolsonaro, tu nunca recebeu uma ligação do superior e tal, que pelo que você está falando... Eu imagino que durante o governo Bolsonaro tenha rolado. Não foi só no governo Bolsonaro. No governo Temer a coisa começou já a não ficar tão legal. Eu já tive... Até conto no livro. Esse livro é bom que seja dito, eu não escrevi sozinho, tá? E nem foi... Eu que não sou o grande herói da história. Eu sou parte de uma equipe de policiais vocacionados, que trabalharam duro e acreditaram que era possível fazer alguma coisa. Porque esse negócio de enxugar gelo, eu não acredito nesse negócio de enxugar gelo, não. Eu não saio de casa de manhã para ir trabalhar, para enxugar gelo. Se eu estou enxugando gelo, alguma coisa de errado eu estou fazendo. Eu estou indo para resolver problema. E nós conseguimos resolver. Agora, então eu te falo, o problema do desmatamento da Amazônia, sob o ponto de vista hoje, sob o ponto de vista operacional, a gente resolve em 6 meses. O difícil é quebrar o escudo político, o escudo judicial do desmatamento da Amazônia.